Outro item relevante que você deve levar em conta aí na sua vida é voltar a sentir prazer nas coisas que você sentia prazer antes. Você não deve esperar você ficar bem para agir, né? Você deve agir para você voltar a ficar bem. Então você deve forçar um pouquinho no começo, tá? Forçar um pouquinho no começo para você voltar a se sentir bem. E por que eu digo isso? Porque geralmente a depressão ela não passa naturalmente. Então você precisa forçar um pouquinho, melhorar a sua qualidade de vida, aí você volta a se sentir bem, tá? Diferente de você simplesmente esperar ficar bem e simplesmente não passar essa situação, tá? Então é muito importante isso. E com o tempo você volta a ser produtivo e você percebe que você consegue melhorar aí a sua qualidade de vida, que você consegue melhorar alguns aspectos, então você consegue voltar a sentir prazer nas coisas. Uma coisa que deve ser praticada é o autocontrole. O autocontrole é a base de tudo isso, né? É a base tanto do problema como da solução. O que eu quero dizer com isso? Você tem problema de compulsão alimentar? Uma das coisas é ter prazer em mais coisas, né? Notar prazer em mais coisas, por exemplo, não ter prazer só em comer, ter prazer em fazer atividade física, ter um bichinho de estimação, meditar, dormir bem, enfim, N outros prazeres é um dos aspectos relevantes. E outro dos aspectos relevantes é que mesmo você tendo outros prazeres, você vai querer sair, você vai querer comer besteira. Então é você ter autocontrole. Então esse é um ponto relevante aí em se tratando do autocontrole. Base aí tanto na questão financeira, na questão sexual aí para quem tem compulsões nesse sentido, tem as outras os outros problemas que são tratados nesse vídeo, como muita vontade de se cortar, de se matar, de ingerir drogas, que também o problema é a falta de autocontrole e a base da solução é justamente ter autocontrole. Então esse ponto é extremamente relevante. E como que você treina autocontrole? Você treina autocontrole primeiramente percebendo, né? Percebendo quando você tem vontade de se cortar, quando você tem vontade de usar drogas. O que acontece? O dia começou ruim e acontece uma cadeia de eventos que chegam no momento e não tem volta. Você vai ter o comportamento indesejado. Lembrando, estou falando de comportamentos mais intensos, mas aqui pode ser roer unha, arrancar o cabelo, se morder, se arranhar, se piscar, socar uma parede, enfim, podem ser N comportamentos aqui. E eu estou citando aqui esses comportamentos que você deve ter autocontrole para não fazer isso. Tá? Você deve ter autocontrole para não fazer isso. E a prática é você perceber quando você tem vontade disso e quando você está incontrolável. E mudar o que está acontecendo. Então eu noto que quando eu acordei mal, briguei com a minha esposa, aconteceu tal coisa, não sei o que, eu vou perder o autocontrole, eu tento mudar a cadeia de eventos. Então eu tento sair de casa e dar uma caminhada, eu tento conversar com um amigo, eu tento explicar, ter uma conversa normal com a minha mulher, explicar o que está acontecendo, eu tento ouvir uma música que eu gosto muito, meditar. Enfim, eu devo ter autocontrole nesse sentido, porque se eu não tiver autocontrole, a vida não vai funcionar como ela deveria. Eu vou estar cedendo meus impulsos para quaisquer coisas, quando na verdade eu não deveria me entregar simplesmente para os meus impulsos, eu não deveria me entregar fácil para eles. Então essa é a base do autocontrole. E é um dos principais motivos aí para você estar buscando psicoterapia de fato. Então, você deve procurar ajuda, tá? Eu estou citando formas aqui, exemplos, mas você deve procurar ajuda para resolver esse autocontrole, para sentir prazer nas outras coisas, para regular seus comportamentos.
Eu recomendo o atendimento psicológico comportamental, é a abordagem que eu mais me identifico, tanto para atendimento como para ser atendido, embora eu tive poucos atendimentos, eu fui atendido poucas vezes por essa abordagem. Eu quero, inclusive, quando eu tiver condições, estar aí sendo atendido dessa maneira. E, claro, né, são N motivos aqui, você deve procurar ajuda para isso. Então agora tem o saber. Saber é muito importante, né? Eu já citei anteriormente, é um acrônimo aí que ele é a base de quando você não está em crise, né? Não são comportamentos para você ter quando você está em crise. Quando você está em crise, você tem que tentar ficar vivo. Quando você não está em crise, você tem que melhorar a sua qualidade de vida para reduzir a quantidade, a intensidade, a frequência, o contexto, tudo relacionado às crises, tá? Buscando ter uma vida melhor. Então, o primeiro item é um acrônimo que vai estar disponível aí no link na descrição, sem precisar por e-mail, vai ser apenas um documento no Drive. Eu não vou cobrar e-mail de vocês, vocês vão poder imprimir, vocês vão poder usar. É um conteúdo totalmente gratuito, tá? Eu quero disseminar conhecimento aí sobre a saúde mental e espero estar ajudando muitas pessoas. E como as pessoas dizem quando fazem esse tipo de vídeo, se eu ajudar uma pessoa, eu sinto que o vídeo já valeu a pena. Esse é o objetivo inicial, é ajudar uma pessoa. Então o primeiro item é saúde, ver se você tem anemia, se você tem problema com tireoide, se você tem falta de vitamina D, se você tem algum colesterol, algum diabetes, algum problema ali. Eu ainda não sei muito bem como falar sobre esse ponto, né? Mas eu recomendo que você consulte o seu médico, de preferência, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu me identifico com os médicos aí que avaliam o corpo inteiro, né? Os médicos da medicina integrativa. Me identifiquei em algumas situações e eu sinto que isso é um pouco mais completo, tá? Você não vai avaliar só o teu ponto, você vai avaliar como os remédios estão afetando todos os outros pontos, por exemplo. Então eu admirei muito essa questão da medicina integrativa. Tem a alimentação e a ingestão de água, né? A alimentação é ter marmitas saudáveis durante o dia, não ter muita besteira em casa, evitar refeições muito distantes, evitar comer besteiras o tempo todo e muito perto do horário de dormir, né? Pelo menos isso o tempo todo. Às vezes você pode naturalmente se permitir. Alimentação, então é isso. Ingestão de água, né? Como eu já citei anteriormente, beber aí 600 ml de água morna de manhã, beber 30 ml por quilo do seu corpo durante o dia. Se você pesa 70, por exemplo, você estaria ingerindo 2,100 durante o dia, mais a ingestão, é claro, de água adicional se você for lactante, se você estiver amamentando um bebê, por exemplo. Mas tem outras situações, você tem que ver isso com o seu médico, tá? É importante você ouvir o seu médico. Essa é a quantidade mínima. Tem os métodos e as formas também de ingerir água, né? No episódio 26, o episódio 22 é da alimentação, tá? É para vocês estarem vendo o conteúdo mais mastigadinho, o conteúdo mais direcionado nesse ponto. Exercício físico, então, tem o episódio 19, muito interessante aí sobre exercício físico. Eu falo sobre esportes propriamente dito, né? Tem aí alguns episódios. O R de recusar substâncias e bebida alcoólica, né? Na questão das substâncias eu recomendo meio que no geral, não incentivo o uso recreativo nem de remédio, né? Quem dirá aí substâncias ilícitas. O álcool, se você tem controle, você pode beber. Como eu falei, eu bebo socialmente, aí quantias baixas, né? Talvez uma ou outra latinha de cerveja, uma ou outra taça de vinho sem nenhum problema. Tem dias que eu passo sem, mesmo tendo vários litros ou até mesmo várias latinhas quando a gente tem cerveja em casa. Tem momentos que a gente passa sem bebida, né? Para vocês terem noção, eu comprei por interesse alguns licores ali, 2 licores, e
eles têm mais da metade, isso já faz 5, 6 meses. Eu tomei algumas doses só, muito pouco. Então, eu pretendo tomar com o tempo aí, quando eu estiver novamente sem estar trabalhando, tomar em jejum de manhã, já que eu não vou naturalmente alcoolizado no serviço, né? Enfim, são pontos meus aí que eu quero fazer experimentos. Mas, continuando aqui, a questão de substâncias mesmo, eu não recomendo que você use de forma alguma, né? Inclusive esse vídeo fala de formas aí de você estar retirando as substâncias da sua vida. Tem a ativação comportamental, ela é uma forma de lidar aí com esses tipos de problema. Então você começa a mapear tudo que você faz na sua rotina, a frequência das crises, você começa a mapear pontos importantes da sua vida. Inclusive com um psicólogo comportamental, até mesmo na TCC, que é muito boa nisso, você consegue ter resultados em relação a isso, com os cartões diários, com os cards, com as atividades. Então assim, você consegue avançar nesse sentido. Então é muito interessante. Nesse sentido, você mapeia problema. Se você mapeou crises, você tenta entender quando elas acontecem, e como reduzir elas. Reação em cadeia, digamos assim. E se você quer melhorar a sua rotina, você mapeia o que você faz, o que você quer fazer e começa a colocar coisas até chegar no que você quer fazer, levando em conta aí sempre expectativas realistas. Então isso é o que eu tinha para falar sobre ativação comportamental. Eu irei fazer mais vídeos da rotina funcional para lhe ajudar na qualidade de vida.